Eu sou Gabi Xavier e esse é mais um vídeo de notícias em que falaremos de coisas importantes como o tal retorno do mangá de Berserk, se será um último capítulo ou simplesmente o último capítulo do Miura, vamos falar sobre tudo isso. Estreia sendo um super sucesso do novo filme de My Hero Academia no Japão e mais algumas coisinhas pra gente ficar sempre atualizado nesse mundo de mangás e animes. Se você curte esse quadro, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, vai comentando aqui embaixo outras notícias que chamaram sua atenção nessas últimas semanas e se quiser continuar nesse canal, se inscreve, ativa o sininho e acompanha todos os vídeos que nós temos pelo menos 3 vídeos por semana, então fica de olho e espero vocês nas redes sociais também, @xgabixavier, para conteúdos a mais. Estamos em tempo de Olimpíadas, na verdade no dia que eu for lançar esse vídeo estamos o quê? No final, acho que vai ser o dia do encerramento, se eu não me engano, e nessas Olimpíadas tivemos algumas demonstrações que chamaram bastante atenção, especialmente dos otakus e muito de fãs de One Piece. No meio de vários atletas de vários países, nós tivemos demonstrações de verdadeiros fãs de animes e mangás fazendo gestos, reproduzindo gestos muito importantes de personagens icônicos, o que reverberou até nos próprios criadores oficiais de uma dessas histórias. Eu não sei vocês, mas eu tô assistindo Olimpíadas, inclusive não tô dormindo nada, e de repente tá todo mundo dando palpite pra vôlei, ginástica, canoagem, saltos, coisa que quase ninguém aqui fez, mas a gente fica assistindo e dando opinião, e alguns ficam torcendo pra galera cair, eu sei disso, não faça isso. Inclusive teve lista de animes de esporte recentemente, caso você queira assistir, mas o que realmente marcou a galera na internet, gerou memes e tudo, foram principalmente dois atletas, um atleta americano e um grego, que fizeram poses de personagens de One Piece. Primeiro viralizou na internet o atleta grego, que na sua apresentação, se não me engano, foi na final, ele já entrou fazendo pose do Luffy, depois perguntaram pra ele o que era aquilo e ele confirmou, então não é que foi só uma coincidência, não, ele fez de propósito, era otaku, era fã de One Piece, fez homenagem. O atleta grego, que aliás foi medalhista de ouro em salto em distância, fez sua entrada fazendo um Gear Second do Luffy. E também um atleta americano que fez outra homenagem, que não sei se vocês viram, mas chegou sim até a revista de One Piece e rolou homenagem, que a gente pôde conferir em 2 tweets, um escrito em grego e um escrito em inglês, e mais ou menos os dois eram a mesma coisa em texto, né? Agradecendo pela homenagem deles e pela participação, parabenizando, e eles tiveram ilustrações para comemorar, inclusive, a participação deles e agradecer por essas homenagens, o que é uma coisa que, honestamente, só podia acontecer nas Olimpíadas do Japão, não é mesmo? Esse crossover de atletas, inclusive medalhistas e animes, explodiu a internet inteira. Mas não foram as únicas homenagens, não sei se vocês estão assistindo mais uma vez, só que se já não fosse o suficiente, depois que eu gravei esse vídeo eu descobri que teve outro atleta, dessa vez italiano, que também homenageou One Piece, logo antes de ganhar a sua medalha de ouro. É, otaku, parece que essas poses dão sorte mesmo. A gente nota que a galera esportista é super geek, otaku escondido. Por exemplo, eu vi uma entrevista de uma atleta brasileira que, se não me engano, era de arremesso de disco, talvez, não me lembro com exatidão, mas era de alguma coisa. E ela não conseguiu chegar, né, no pódio, mas ela comentou que estava muito feliz, porque era aniversário dela, o Japão era o país preferido, eu já... Otaku, talvez? Senti cheirinho ali de otaku. E aí também tivemos no pódio de ouro da canoagem com o Isaquias Queiroz, brasileiro, que ganhou ouro fazendo ali, não sei se foi um Hadouken ou um Kamehameha, mas tá nesse ambiente de animes e games de qualquer maneira, não sei se ele confirmou o que foi aquilo depois, mas a verdade é que essa foi uma Olimpíada no meio de uma situação caótica do mundo todo, não aconteceu no momento, na condição que todos os atletas e público desejavam para esse grande evento, mas ainda assim aqui e ali tem uma demonstraçãozinha, um calorzinho no peito para todos nós que estamos acompanhando de longe Olimpíadas na terra daquilo que a gente mais assiste, ou pelo menos assiste muito e lê muito, animes e mangás. Você reparou alguma homenagem a mais? Algum outro atleta otaku escondido no meio de alguma equipe durante jogos? Comenta aqui embaixo para eu saber. O novo e terceiro filme de My Hero Academia já estreou no Japão e na sua abertura, no seu primeiro dia, já foi um sucesso estrondoso. É muito louco que a gente veja como os filmes no Japão continuam performando bem. Eu sei que o Japão está em outra situação, não é aqui como no Brasil, mas eu desconheço quais são os protocolos em cinema. Eu sei que, de qualquer forma, as bilheterias continuam lucrando, talvez
com certeza menos do que se estivéssemos numa situação normal, mas a verdade é que o terceiro filme de My Hero já tem números bem maiores na sua abertura, pelo menos, do que o segundo filme. My Hero Academia Roads Heroes Mission, né? Todos os nomes têm heroes sempre, não sei o que acontece com a criatividade dessas pessoas, já lucrou na sua abertura 310 milhões de ienes, o que dá mais ou menos 2,18, pelo que eu vi, milhões de dólares. É bastante coisa e já representa, olha só, mais de 229% do que foi o segundo filme de My Hero Academia na sua abertura em cinemas. É muita coisa. E quando a gente vai ver o aproveitamento de um filme em cinemas, geralmente o primeiro fim de semana, os primeiros dias de exploração, eles vão definir bastante do que esse filme será na sua carreira em cinema, então provavelmente esse filme também terá um bom aproveitamento, de novo, ainda que esteja no meio dessa situação de pandemia. Bem, lembrando vocês que, mais uma vez, esse terceiro filme de My Hero não é da linha original, oficial da história que a gente acompanha em mangá ou anime. Tem ligações, é claro, de personagens, eles procuram situar mais ou menos em um canto da história que a gente está acompanhando, que se encaixe, né, geralmente entre período de estágio, de férias, mas que não interfira na história original diretamente. De maneira que, se você não tiver assistido qualquer um desses 3 filmes e quiser continuar lendo mangá, assistindo anime, você não vai sair prejudicado. Não temos, obviamente, nenhuma notícia sobre quando esse filme chegará no Brasil, mas os outros 2 conseguiram ser exibidos, né, com algum atraso, então a expectativa é que mais cedo ou mais tarde chegue pra gente assistir também. Alguns meses atrás, mais precisamente em março, a gente teve o anúncio de um jogo para celular, um mobile game de Dragon Quest, né, de Dai no Dabuken, a história de Dai, o Fly, o pequeno guerreiro, depende de qual geração você é, mas é claro que a gente vai ter uma grande ligação com o retorno do anime, né, uma nova adaptação que recentemente estreou também, e agora foi revelado um novo vídeo promocional que confirmou que esse jogo, que vai ser um RPG já confirmado aí em linguagem japonesa, chinês e inglês, até onde a gente sabe, francês também, se eu não me engano, será lançado nos celulares pela Square Enix em outono de 2021, outono lá fora, o que significa que ele deve chegar entre outubro e novembro, mais ou menos por aí. Final do ano esse jogo chega, mas não tem qualquer notícia de suporte em português, mas as imagens ali mostram que vai ser alguma coisa meio RPG, com um pouquinho de ação, tem turnos, pode ser interessante, ainda mais para quem gosta desse tipo de jogo e da história do Dai. Fica de olho que a inspiração aqui não parece ser dos jogos da franquia original, mas sim da adaptação em anime que recentemente chegou por aí pela Toei. E finalmente vamos falar de Berserk. Primeiro a gente tem que se situar e deixar claro que não houve qualquer notícia oficial. Todo mundo tá meio que compartilhando como se fosse verdadeiro. Eu mesmo já compartilhei meio que comemorando ou chorando ou meio comemorando e chorosa no Twitter. Mas a verdade é que uma página específica compartilhou a notícia de que em 10 de setembro nós teremos, sim, mais um capítulo de Berserk lançado e provavelmente, então, um capítulo que foi escrito ou idealizado pelo Miura. A página Mangamogura RE compartilhou essa notícia de que na edição 18 da Young Animal, que é a revista que publica Berserk lá no Japão, sairá o capítulo 364, que é o capítulo que nós estávamos aguardando até o momento em que tivemos a notícia, infelizmente, do falecimento de Kentaro Miura, o autor dessa história que eu e tantos de nós acompanhamos e amamos tanto há tantos anos. E depois desse momento tão triste, eu não quis fazer qualquer especulação aqui no canal sobre vai voltar, não vai voltar. Apenas comentei que todos os assistentes que se pronunciaram, os que falaram claramente sobre o assunto, deixaram bem explícito que não havia qualquer decisão sobre continuarem ou não com essa obra, principalmente construindo capítulos do zero. E a própria Young Animal, essa revista que publica Berserk no Japão, fez um comunicado oficial, aí sim, comentando que eles estavam analisando ainda essa situação e não havia qualquer resposta definitiva. Se essa notícia for verdadeira, o capítulo 364 seria publicado e o que a gente pode esperar é que, no mínimo, ele tivesse sim sido construído pelo Miura, porque muito do tempo de lançamento desses capítulos, por entrevistas do próprio Miura, dependia dele ilustrar com precisão. Ele era extremamente detalhista, como a gente pode perceber no seu material final, e pode ser então que muito dessa finalização da parte
de ilustração tenha sido agora terminada para ser lançada pela Young Animal no próximo volume, em setembro. Mas a história do capítulo em si, o que aconteceria no 364, ainda seria ideia do próprio Miura. Também não temos qualquer ideia de quantas páginas viriam nesse capítulo e até que momento da história pararia. Não dá para encerrar Berserk como estávamos em um capítulo só, portanto não dá para esperar qualquer conclusão, a não ser que seja uma conclusão original tirada do nada e que não vai ficar legal. Mas o que essa página Mangá Mogura também disse é que além do capítulo 364, haveria ilustrações coloridas, um pôster com os melhores momentos de Berserk e algumas páginas denominadas Mensagem a Kentaro Miura, como se fosse talvez uma homenagem, talvez de pessoas do próprio meio, pessoas queridas do Miura, fãs, não tenho certeza. Mas parece, por essa montagem de pôster de melhores momentos, mensagens ao Miura e mais um capítulo, que seria o último trabalho do Miura lançado oficialmente por Berserk. Se isso acontecer, então nesse momento em setembro a gente deve ter uma resposta, enfim, definitiva, se vai ser o último capítulo lançado ou se eles vão dar alguma continuidade. Eu não acredito que Berserk seja o tipo de história que vão empurrar na mão dos assistentes com base em algumas anotações do Miura que dizem que existe, também não está confirmado oficialmente, porque vai perder a essência e porque os assistentes parecem respeitar muito o Miura, mesmo após o que aconteceu. Um deles, inclusive, precisou ir no Twitter para se pronunciar e dizer: gente, vocês estão falando que o Miura teve esse problema no coração porque ele vivia em condições de saúde péssimas, e isso é mentira. Eu conheço ele, convivo com ele há pelo menos 15 anos, ele tinha uma rotina saudável, fazia exercícios, comia bem, e as declarações que vocês estão pegando é de 20, 30 anos atrás. Então, respira e para de fake news. Então, essa atitude de respeitar a memória e a presença me faz duvidar um pouquinho de uma continuidade para além desse suposto capítulo 364, que eu meio que tô acreditando que deve sair sim. Vamos esperar, no mínimo a gente vai ter uma última memória, a última escrita, a última parte de Berserk preparada pelo grande Kentaro Miura. A gente vai se emocionar, a gente vai ter esse gostinho, já é um grande fanservice depois de um golpe no nosso coração. E que seja uma última memória, se for uma última memória, de um grande presente que o Miura deixou pra gente antes de encerrar a sua missão aqui na Terra. E vai ser lembrado pra sempre, com certeza, por mim e por vários de vocês. Mas comenta aí, o que você sentiu dessa notícia que ainda não é oficial, mas a gente meio que tem esperança de que seja? Tá esperando por setembro? O que você acha que vai sentir? E até que ponto será que Miura pôde caminhar com essa história para termos um capítulo 364 lançado? E para tudo que quando eu tava editando esse vídeo saiu o promo vídeo trailer de Jojo, parte 6 de Jojo com Jolene Kujo, filha de Jotaro, e tá maravilhoso. Não posso mostrar muitas coisas aqui por motivo de strike, mas já tem um pouco de música, algumas cenas, visual dos personagens e olha, tá lindo, me deixou muito no hype, quero saber de vocês. Galera que recentemente disse que a Jojo Fag tá aqui no canal, tão hypados? E ó, tem data, estreia mundial exclusiva pela Netflix, pelo que foi dito, então tá bem pertinho, vai chegar, e é logo. Comenta o que você acha das notícias, deixa o seu like se você curtiu, compartilha com mais pessoas que possam se interessar por esses assuntos. Se quiser continuar comigo nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, continua aqui e me segue nas redes sociais para saber de tudo, notícias antecipadamente, antes até de eu lançar os vídeos. Vejo vocês. Tchau, tchau!